Gugu Liberato foi um dos maiores apresentadores da TV, apontado até como substituto de Silvio Santos. Mas no dia 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda de cerca de 4 metros do sótão de sua casa em Orlando, na Flórida, vindo a ter sua morte declarada 2 dias depois. O horário de Brasília são 9h09 da noite e, neste momento, a assessoria do apresentador de TV Augusto Liberato acaba de confirmar a morte de Gugu. Hoje nós vamos relembrar a trajetória desse mito da TV brasileira, desde o seu começo até o dia de sua morte. Mas antes disso, já deixa aquele like aí no vídeo pra gente garantir que mais pessoas vejam. E se você ainda não está inscrito no canal, é só você se inscrever, é facinho. E procure também saber os benefícios de ser membro aqui do canal. Tá certo? É só você clicar aqui e seja membro. Dito isso, vamos reviver a história de Gugu Liberato. Antônio Augusto Moraes Liberato. Esse é o verdadeiro nome do nosso Gugu. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1959, em São Paulo, lá no bairro da Lapa. Gugu era o filho mais jovem, ele já tinha 2 irmãos, o Amândio Liberato e a Aparecida Liberato. O seu pai era um caminhoneiro, ele se chamava Augusto Claudino Liberato. E sua mãe, vendedora de roupas, a Maria do Céu Moraes, ambos imigrantes portugueses. Assim que o Gugu já nasceu, ele teve uma pneumonia dupla. O médico até disse que o pequeno garoto poderia até não sobreviver. Mas os seus pais, sendo católicos, eles fizeram uma promessa para Santo Antônio. Aliás, eles fizeram promessa para Santo Antônio porque seu filho, Antônio Augusto Liberato, levava o nome do santo. E aí, o milagre aconteceu. E pedimos muito ao Santo Antônio. Quando vinhamos vindo embora para casa, no mesmo dia, dali a 1 hora mais ou menos, nós entramos no ônibus e quando fomos passar a roleta, o teu pai viu uma medalhinha Santo Antônio no chão e pegou aquela medalhinha. Aí fomos para casa. Quando chegamos em casa, eu comecei a chorar, assim, desesperada, porque com uma notícia dessas, era para desesperar mesmo, e voltei para o hospital logo em seguida. Quando chegamos lá no hospital, o médico já veio falar para nós que tinha acontecido um milagre. Após esse milagre, o Gugu, o Toninho. Sim, o Gugu quando era criança, seus familiares chamavam ele de Toninho. O Toninho foi crescendo de uma forma saudável, num ambiente muito familiar. Ele era cercado de amor, apesar de ter uma infância muito pobre. Ele começou a trabalhar muito cedo. Desde pequeno já ajudava a família em uma padaria. E o Toninho, que é o nosso Gugu, desde pequenininho ele já tinha o dom do empreendedorismo. Para você ter uma ideia, com 8 anos de idade, ele já fazia perfumes. Sabe como que ele fazia? Ele pegava álcool, misturava com flor e vendia para suas vizinhas. Naquela época, eu devia ter acho que uns 6 anos de idade, e eu achava que perfumes eram feitos de flores. Não sabia que perfume era uma química. Então, eu pegava flores dos jardins das vizinhas, apertava, fazia um purê das flores, né? Colocava álcool, porque eu achava que tinha álcool também. Ainda na infância, ele foi coroinha da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Jardim Paulistano. Aos 14 anos, seu pai arrumou um emprego para ele. Sabe aonde? Numa imobiliária. O seu cargo era office boy. Em 1974, ele trabalhando de office boy lá na imobiliária, nas horas vagas, ele adorava assistir televisão. Era o seu hobby predileto. Principalmente, ele adorava ver um ídolo. Sabe quem era o seu ídolo? Silvio Santos. O jovem Gugu, acompanhando o programa de Silvio Santos, que era exibido tanto na TV Tupi de semana, como na TV Globo aos domingos, ele prestava atenção na chamada de Silvio. O Silvio Santos falava, quem tivesse ideias, piadas, anedotas, gincanas, era para mandar cartinha pro programa. Vai continuar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de televisão para todo o Brasil, acreditando plenamente no senso de humor do povo brasileiro. Os estúdios Silvio Santos estão toda semana comprando piadas daqueles que nos escrevem e nos mandam o tema solicitado. O Gugu trabalhava de office boy e toda sexta-feira ele se dirigia ali para a porta onde o Silvio Santos fazia os seus programas, só para levar as ideias.
Ele sempre ficava em primeiro lugar na fila, já chegava cedinho e dava um monte de ideia e também falava, olha, se tiver gincana, pode colocar que eu topo, eu quero entrar aí. Quem recebia as ideias de Gugu na época era uma secretária chamada Janete. Ela trabalhava diretamente com Luciano Calegari, que era diretor do programa Silvio Santos. Na época, sabe quanto que o Gugu ganhava por gincana? 50 cruzeiros! Mas na verdade o sonho do Gugu era outro. Ele queria chegar perto do Silvio Santos e entregar uma carta nas mãos dele, com um monte de ideia. O Gugu então foi assistir gravação do programa Silvio Santos, junto com a sua mãe. Quando deu o intervalo comercial, ele tirou uma carta do bolso e falou, olha, senhor Silvio Santos, o senhor não quer sugestão? Eu trouxe. Silvio pegou a carta da mão do jovem Gugu e falou, muito obrigado, oi, eu vou ler, e guardou tudo no bolso. Gugu ficou então ansioso, aguardando uma resposta. Passado algumas semanas, ele então participou de outra gincana lá do programa Silvio Santos. E ele aproveitou a oportunidade e colou de novo no Silvio. Ele chegou então no Silvio Santos e falou, ô Silvio, você leu as minhas cartinhas? Você leu as minhas ideias? Você lembra de mim? Aí o Silvio Santos olhou para ele e falou assim, ah, mas foi você que me deu aquelas ideias, ó, muito bom, hein? Muito boas ideias. Você não quer trabalhar comigo? Meu Deus. Gugu na época então já trabalhava meio período como office boy lá na imobiliária. Estudava pela manhã, mas após a proposta, seus pais liberaram o adolescente para trabalhar o dia inteiro com Silvio Santos, mas só se ele continuasse estudando. Gugu começou sendo office boy da produção do programa Silvio Santos. Logo depois, ele já foi promovido como assistente de produção por demonstrar ótimas ideias. Lá nos anos 70, então, Gugu foi produtor de programas como Domingo no Parque e Cidade contra Cidade. Trabalhando na produção do Cidade contra Cidade, o Gugu sempre viajava pelas cidades do interior. Lá nessas cidades, então, Gugu já ia para lá para selecionar os times que iam participar desse programa. O ano era de 1978 e o programa era exibido ainda na TV Tupi. Uma das cidades que Gugu foi para Itatiba. Na cidade de Itatiba, Gugu visitou a extinta Rádio Progresso. E o garoto, como era cheio de ideias, ele começou a dar ideia para os caras lá da rádio. O diretor da rádio, então encantado por ele ser tão jovem, tão cheio de ideias, convidou o Gugu. Ó, meu garoto, você não quer ser diretor dessa rádio aqui? Gugu gostou do convite e acabou sendo contratado como gerente da Rádio Progresso de Itatiba. Ele permaneceu lá por um ano, colocando a rádio em primeiro lugar de audiência e fazendo formatos de vários tipos de programas. Ah, tem um detalhe aí da época do rádio. O Gugu, ele era um produtor nato, tava assim ó, na veia, no sangue. Ele não gostava de ser apresentador e nem sonhava com isso. Ele só gostava de produzir, nada de apresentar, hein? Mas com muita insistência do dono da rádio, que falava, Gugu, por que você não tenta fazer um programa? Tenta falar, você fala bem. O dono da rádio pediu então para que o Gugu fizesse um programa e o Gugu aceitou. Gugu acabou entrando no ar, fazendo um programa de 30 minutos. O programa se chamava Você Sabia? E foi nesse programa Você Sabia que o Gugu teve sua primeira experiência como um comunicador. Eu pra cá, deixou um número direitinho no finalzinho do programa, eu ligo pra casa de vocês, assim que eu faço. Depois que o Gugu saiu da rádio, nesse período de um ano, ele voltou a trabalhar na produção do Silvio Santos. E foi nessa mesma época que ele recebeu um convite. Na época tinha um programa na TV Tupi chamado Caravela da Saudade. Era um programa voltado para a colônia portuguesa. O diretor do programa, o Júlio Andrade, sabendo do talento e carisma do jovem produtor e também sabendo que ele tinha feito o programa lá na rádio em Itatiba, ele convidou então Gugu para trabalhar nesse programa. Mas um detalhe, ele não queria o Gugu como produtor não. Ele colocou o Gugu apresentando matérias como apresentador. Mesmo o Gugu dizendo que não era para ele esse lance de apresentador, que ele não imaginava ser um apresentador, Júlio insistiu e Gugu então estreou na telinha nesse programa Caravela da Saudade. Eu realmente nunca imaginei nem apresentar programa de televisão, não era essa a minha meta.
O Gugu, mesmo participando desse programa português, ele não queria, em hipótese alguma, ser apresentador. Na verdade, ele queria ser, sabe o quê? Dentista! Pois é, foi nessa época que ele entrou na faculdade de odontologia. Eu entrei inicialmente em odontologia, ia ser dentista, depois desisti, aí entrei em pedagogia na FMU, desisti também. Finalmente, a vida me levou a me formar, a ser bacharel em comunicação. Gugu se formou então em jornalismo pela Casper Libero. O seu sonho naquele momento era ser um correspondente internacional. Foi lá na faculdade que ele conheceu então sua amiga e assessora até o fim de sua vida, a Esther Rocha. Uma coisa que a Esther Rocha sempre comentou, que o Gugu tinha um lance muito engraçado na época da faculdade. Diz que ele sempre ia vestido, sabe como? De gravata e paletó todo social, enquanto a galera de calça jeans, all-star, camiseta, o Gugu chegava na elegância lá na aula. Mas vamos voltar na época daquele programa Caravela da Saudade que o Gugu participava e apresentava. Foi ali que o Silvio Santos conseguiu a concessão da TVS em São Paulo. Ele tendo então a TVS em São Paulo, ele precisava preencher a programação com filmes, séries na grade. Ah, vale a pena lembrar que o Silvio Santos já tinha a concessão da TVS do Rio desde 1975. E em 1981, o Silvio Santos já conseguiu a concessão da TVS em São Paulo, no lugar da TV Tupi, que tinha falido. E por falar em história de TVS, Silvio Santos, eu tô deixando um card aqui em cima para você ver a visita que nós fizemos nos estúdios da TVS. Vale muito a pena no quadro O que aconteceu, ó, é só clicar no card. Um programa que era apresentado já lá na TVS do Rio e que era um sucesso era a Sessão Premiada. Quem comandava o programa lá no Rio era o radialista Paulo Barbosa. Aqui em São Paulo, a Sessão Premiada sempre entrava no ar antes de algum filme para segurar a audiência. Então o Silvio Santos, sabendo do bom desenvolvimento do Gugu lá no programa português, ele pediu para escalar o jovem para apresentar então a Sessão Premiada em São Paulo. Boa noite. E começa agora a sessão dupla que também é premiada. Hoje vamos assistir a 2 bons filmes. Gugu começou a chamar a atenção nos intervalos dos filmes da Sessão Premiada. Ele tinha carisma e simpatia no ar. Vendo isso, o apresentador Raul Gil convidou Gugu para ser jurado do programa dele. Além, claro, dele continuar apresentando a famosa Sessão Premiada. E o Glu-Glu? Glu-Glu não, Gugu. Eu vou dar nota 4 pra ela. Aliás, foi nessa época que o Gugu virou Gugu. Eu explico pra você. Bom, no começo do vídeo eu falei que toda a família chamava ele de Toninho. No programa português, ele era conhecido como Augusto Liberato. E a partir do momento que ele foi pro Raul Gil começou a chamar ele de Gugu. E eu acho que pegou, né, pessoal? O que vocês acham aí? Ficou legal o Gugu, né? O programa Raul Gil, ele era meu jurado lá. Raul Gil, eu queria que você não me chamasse mais de Gugu. Lembra disso? Lembro. Eu falei assim, por quê? Acho que o Silvio não gosta muito que me chama de Gugu. Eu falei, deixa o Silvio pra lá, Gugu é um nome desse tamanhozinho, qualquer criança fala. Gugu, você pega uma revista, você vê a criancinha, tá escrito lá Gugu. Ainda ali no comecinho dos anos 80, o Silvio Santos procura algo novo para preencher as noites da sua emissora. Ele contratou a renovada diretora argentina Nelly Raimon para criar algo contagiante para esse horário. Surgia ali então o programa Viva a Noite. A ideia do programa Viva a Noite era fazer uma mistura dos programas Saturday Night Fever com o mexicano Sábado Fiebre. O Viva a Noite então estreou às terças-feiras, no dia 16 de novembro de 1982. O programa era dividido por vários quadros e vários apresentadores também. Aldemar Dutra, o pai de santo Jair de Ogum, que falava sobre esoterismo e previsões para o futuro. E Silvio Santos pediu para testar no programa de auditório o jovem Augusto Liberato. Após algumas mudanças de formato, o Viva a Noite então mudou. A primeira mudança foi ir de terça para os sábados à noite. E outra mudança muito importante foi que Silvio Santos decidiu deixar apenas um apresentador, e o escolhido foi Gugu Liberato. Esse novo formato começou no sábado, dia 12 de março de 1983. E aí, ninguém segurou o Gugu.
O Viva a Noite lá no SBT conquistou a liderança de audiência no sábado à noite. O programa se tornou um grande sucesso e deu fama a seu apresentador Gugu. Eu sei fazer espacate, eu também sei fazer espacate, olha lá. Prepara aí. O programa Viva a Noite ficou 10 temporadas no ar sob o comando de Gugu Liberato, de 16 de novembro de 1982 a 4 de janeiro de 1992. E Gugu se tornou então destaque da nova geração de apresentadores de TV. Ele foi apontado até como substituto de Silvio Santos. No Viva a Noite, o Gugu recebeu um artista de todo o Brasil e foi lá nesse programa que ele lançou a Menudo Mania. Você lembra? E muitos jovens também vieram assistir. Olha, tocando o sucesso do conjunto Menudo, que agora canta pra todos nós. Vamos lá, ué. Aliás, todos os artistas queriam cantar no Viva a Noite devido à sua grande audiência. Só pra você ter uma ideia, tinha artista que até cancelava a agenda de show só pra estar lá no Viva a Noite. Cazuza! Sucesso em todo o Brasil, exagerado, e vem nova música por aí, né, Cazuza? Nova música daqui a um mês. Roupa nova! Com coreografia da Berenice Abreu. As cada vez mais bonitas. Macho, prazer em tê-lo aqui no programa também. E olha só como tá bonita essa daqui. Aí, que abelha! Prazer muito grande tê-los aqui no nosso programa mais uma vez. Aliás, o grito de guerra do programa Viva a Noite era marcante, hein? Você do outro lado, junto comigo, Viva a Noite! O sucesso do Gugu era tão grande que ele resolveu atacar de cantor também. Ele lançou hits como Docinho, Docinho. Docinho, docinho, ai, 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 docinho. Tá gravando? Para aí, mano. E ele ouviu uma música do Balão Mágico e regravou e estourou na voz dele. Passarinho quer dançar, o rabinho vai dançar. Pelo bem que você quer, sua mãe bota isso no ar, não? Essa música fez tanto sucesso que ele fez até o concorrente dançar. Veja aí. Agora no Viva a Noite tinha uns quadros marcantes, hein? Você lembra do Rambo Brasileiro? É o Rambo Brasileiro, Everton Carvalho, que recebe a taça. Tinha também o Sonho Maluco, onde os fãs pediam loucura com seus artistas. Aliás, os sonhos eram os mais esdrúxulos, como por exemplo, dar rolê de carro com seu artista, ou dar aquele banho naquele artista famoso, ou até mesmo transformar, sabe quem? A Rita Cadillac num bolo. Dá uma olhada aí. Dá uma ondinha, uma montanhazinha aqui, que é o Gugu, aqui as pernas, deixa eu partir aqui, ó. Aliás, o próprio Gugu Liberato começou a querer se enfiar nesse sonho maluco. Ele chegou a escalar um prédio e o mais chocante de todos, ele resolveu passar num corredor de fogo. Esse dia quase deu zebra, hein? Ele correu lá, foi antes de eu entrar, e eu coloquei o capacete. Houve um tumulto muito grande, o próprio cameraman largou e veja a agonia. O lado empresarial do Gugu começou também a falar mais alto. Ele começou a perceber que ele fazia muito sucesso e carisma com as crianças. Foi então percebendo isso que ele começou a lançar linha de brinquedos para as crianças, como Upa Upa do Gugu, o boneco Pintinho Amarelinho, o Pogobol do Gugu, a Toca do Gugu, entre outros. Ele também lançou o Gibi do Gugu. Aí começou a ficar rico, né? Ele também criou a GGP Produções, onde ele fazia vários comerciais. E também criou a empresa Promoarte, onde vendia shows de artistas. E uma das primeiras apostas dessa Promoarte foi embarcada no sucesso dos Menudo aqui no Brasil. A Rede Globo de televisão, percebendo que toda vez que o Menudo aparecia lá no Viva a Noite, ela perdia audiência. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um contrato com os Menudo, mas engavetou. Era só para os meninos não ir no SBT e não perder audiência. Eles seguraram os caras através de um contrato. O Gugu falou:
isso não vai ficar assim não. Ele criou o seu próprio menudo. O grupo se chamava Dominó. Esse grupo foi um sucesso que chegou até lançar videoclipe lá no Fantástico. O grupo era formado por Afonso, Nil, Marcos e Marcelo. Mas cantando pupurri, os grandes sucessos, vem aí o grupo Dominó. O Gugu também fez cinema, pois é, ele estreou em 1984, ao lado de Pedro de Lara. O filme se chamava Padre Pedro e a Revolta das Crianças. Padre Pedro, eu estava à sua procura. Eu estou aqui nessa cidade como turista e eu tenho observado sua constante luta em defesa da nossa igreja. Sim, filho. E ao lado do grupo Dominó, o Gugu também fez vários filmes com os Trapalhões, como Os Fantasmas Trapalhões, O Casamento dos Trapalhões, Os Trapalhões na Terra dos Monstros. E em 89, com o sucesso do grupo Dominó, Gugu lançou mais uma boy band, era o grupo Polegar. O grupo era formado por Alec Gil, Rafael Ilha, Alan Frank e Ricardo. Aí está o nosso programa. Essa música ele falou sozinho, né? A música ela tá no filme lá que foi a primeira vez. E junto com o Grupo Polegar, Gugu fez o filme Uma Escola Atrapalhada. E ainda no cinema o Gugu fez também O Noviço Rebelde, em 97. Xuxa e os Duendes, em 2001. Mas vamos voltar essa história do Gugu lá pro ano de 1987. O Gugu tava lá no auge no programa Viva a Noite, bombando, fazendo maior sucesso, dando maior audiência. Foi quando a Rede Globo de televisão convidou Gugu Liberato para fazer programa aos domingos na emissora. O Gugu chegou até a assinar o contrato com a Rede Globo. A Rede Globo tinha até preparado o cenário tal para ele fazer o programa, mas só que é o seguinte: quando o Silvio Santos soube, ele falou: o quê? Como? Você não vai. O próprio Silvio Santos pegou o Gugu, colocou num avião, foram até o Rio de Janeiro para falar diretamente com o Roberto Marinho que ele não vai. O Boni chegou, sentamos, o Silvio não deixou falar. Disse: olha, vim aqui dizer que o Gugu não vai vir para a Globo e ele vai continuar no SBT. O Silvio Santos nessa época estava com problema assim na garganta, muito ascendente, problema nas cordas vocais. E a ideia do Silvio Santos era que Gugu dividisse os domingos com ele, assim ele poupava um pouco sua voz, falava menos. E aí então foi por isso também que ele foi lá conversar com o Roberto Marinho e não deixou o Gugu ir. Ele queria o pupilo trabalhando com ele aos domingos. Você vai ver o que é no sábado, sabe? Viva a Noite com quem? Com o Gugu. Com o Gugu Liberato, aquele que ia, mas não foi. Vamos ver sábado a partir das 9h30. Neste sábado, o Gugu está de volta. Viva a Noite 88. Então o Gugu começou a dividir o palco com o Silvio Santos aos domingos. É como se fosse um estágio com o apresentador. Já sabe? Fácil demais. Tem certeza? Já sabe o que é? Já sabe também? Então vamos esperar 15 segundos. Tempo. Até que no ano de 1988, além de apresentar o Viva a Noite aos sábados, Gugu começou a fazer programas aos domingos, dividindo a grade com Silvio Santos. O primeiro programa que Gugu apresentou aos domingos foi Cidade contra Cidade. E agora para todo o Brasil, Cidade contra Cidade. Muito boa tarde, meus amigos de casa, boa tarde a todos vocês também que vieram hoje ao Teatro da TVS. Começa para todo o Brasil, Cidade contra Cidade. A partir desse momento, o Gugu começou a dominar os domingos da TV brasileira e começou a emplacar sucesso atrás do outro, como o tradicional Passo ou Repassa, que era sempre disputado por duas escolas. Levanta a mão. Qual é a capital do estado do Piauí? Teresina. Certa resposta, Teresina. O TV Animal, onde o Gugu testava dos convidados os conhecimentos sobre o mundo animal. Aqui, o que você vai fazer? Vai? Onde vai? Onde vai? O que ele tá fazendo com o meu macaco? O Corrida Maluca, onde o competidor queria viajar para algum lugar. Então ele disputava várias provas para alcançar aquela quilometragem. Vamos rever. Ai, meu Deus do céu! Marca a figurinha! Atenção! Oi! Prova cumprida! O Big Domingo. Olha, nós vamos trazer agora a atração da dupla do urso.
Valendo o automóvel 0 km, vem aí os artistas que dançam como robôs. Tinha também Nações Unidas, que era mesmo formato do Cidade contra Cidade, só que era país contra país. É a Coreia ou é o Japão? O Play Game, que era um programa inovador. A criança ia parar dentro do seu jogo de videogame predileto. Uma empolgante competição para ver quem é o craque no videogame. Muita ação, um show de efeitos. A garotada na tela do computador participa de incríveis jogos e enfrenta perigosos inimigos. Play Game com o Gugu. No programa Silvio Santos. Em 1991, no auge da música sertaneja, o Gugu lançou aos sábados à noite o programa Sabadão Sertanejo, onde mostrava as paradas do sucesso sertanejo da época. Sábado no SBT. Zezé de Camargo e Luciano, Perla, Dalvan, Donizete, Gilberto e Gilmar, Rodrigo e Rafael, Gaúcho da Fronteira, Mato Grosso e Matias, Jean e Giovanni. É o Sabadão Sertanejo. Além de televisão, Gugu também fazia rádio. De 82 a 1992, ele apresentava programa na Rádio Capital. Depois ele passou a apresentar programa na Rádio América, mas devido à sua agenda sempre corrida, ele se afastou um pouco do dial. Ele voltou a apresentar programa na Rádio Record nos anos 90. Agora, todos os dias, eu e você estamos mais juntinhos. É o programa do Gugu de rádio, aqui nos 1000 kHz da Rádio Record. O Gugu tinha um grande faro também para conhecer e descobrir novos talentos artísticos. Foi assim que ele descobriu o Dominó, o Polegar e também lançou o conjunto Banana Split, os órfãos Jean e Marcos, Marcelo Augusto. Completamente apaixonados, Marcelo Augusto! Completamente apaixonados. E também lançou o Danny Boy, o Guguzinho. No dia 17 de janeiro de 1993, estreava um grande sucesso de Gugu. E foi esse programa que colocou o Gugu exatamente na disputa dos domingos. Era o programa Domingo Legal. Domingo é dia de festa? Domingo é dia de dança? O Brasil está começando agora o Domingo Legal! Na verdade, o Domingo Legal era uma versão dominical do programa Viva a Noite. E também foi o primeiro programa de televisão a utilizar a internet como forma de interação com o público, através de mensagens enviadas por telespectadores, através da página do programa. O programa também contava com um núcleo de jornalismo, e foi lá no Domingo Legal que noticiou em primeira mão a morte dos Mamonas Assassinas. Caiu na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, o avião Learjet, prefixo PTLSD, que transportava o grupo Mamonas Assassinas. E também tinha quadros inesquecíveis como o Táxi do Gugu. O Gugu na minha casa. Nós estamos indo para a casa da Maria do Céu. Maria do Céu, nossa telespectadora do Jardim Andaraí, bairro da Zona Norte aqui de São Paulo. Estou procurando naftalina. Aquelas bolinhas de naftalina, sabe? Eu joguei pra ali, tem nesse. Será que tem? Se tiver lá no guarda-roupa. Se tiver uma bolinha, já ganhei. Não acredito. Achou! Achou! E a famosa polêmica Upa 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 é banheira do Gugu. Atenção, hein? 1 minuto do tempo! Vai lá, Gerson Brenner, 4 oponentes. É uma marca boa, mas dá pra pegar mais. Ainda tem 1 minuto do tempo. Falta quanto? 2 segundos, 1. Tempo esgotado. E além disso, tinha vários quadros. E para brigar na audiência, o Gugu trazia estrelas internacionais. Pois é, muitos gringos cantaram no programa do Gugu. Dá uma olhada aí. Manuela. Ricky Martin.
Depois de muita briga de audiência no Domingo com Faustão e até algumas polêmicas, em 1995, Gugu ganhou o prêmio mais aguardado de sua carreira, o Troféu Imprensa como melhor animador. Eu tenho a impressão que este vai ser um dos momentos mais felizes deste meu colega que vai entrar em cena para receber o Troféu Imprensa. Vem aí o Augusto Liberato. Augusto Liberato. Chegou o seu dia, né? Chegou o seu dia e é com muita satisfação que eu passo em suas mãos o Troféu Imprensa de Melhor Animador de 1995. Aqui está ele. Eu não mereço esse troféu porque eu acho que esse troféu... Não tem nenhum problema, a gente guarda, pode deixar. Guarda. Esse troféu, Silvio, ele pertence e será sempre daquele que foi meu mestre e tem sido meu mestre, que é você. Tá certo, então muito obrigado, eu vou juntar mais um aqui. No dia 25 de junho de 2009, Gugu deixou o SBT. Ele assinou um contrato com a Record TV, um contrato de 10 anos, com um salário mensal de 3 milhões de reais. A estreia de Gugu na Record foi no dia 30 de agosto de 2009. Boa noite a vocês que hoje vieram aqui ao Teatro da Record. A você que está em casa, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança que a direção da Rede Record depositou em mim. Lá na Record, além do seu programa de auditório, Gugu também teve programa de humor. Era a Escolinha do Gugu. Vou falar sobre tempos verbais. Na frase eu estou chorando, qual é o tempo? É o tempo de eu pegar o meu lencinho e dar pro senhor enxugar as lágrimas. O Gugu sempre trabalhou em programa de auditório, mas lá na Record ele quis se aventurar. Pois é, ele resolveu entrar no mundo dos reality shows, esses programas enlatados. Em 2018 ele assumiu então a apresentação do Power Couple, o jogo dos casais. Power Couple Brasil e sob o comando de Gugu Liberato. E depois ele assumiu o programa Canta Comigo em 2018, que infelizmente foi o último programa que Gugu apresentou na televisão. Então, canta comigo. Gugu optou por gravar menos e nesses formatos justamente para estar mais perto de seus filhos que moravam em Orlando, nos Estados Unidos. Aliás, Gugu é pai de 3 filhos. O mais velho é João Augusto e as gêmeas Sofia e Maria Liberato. Esses filhos são do fruto com a médica Rose Miriam. No dia 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros do sótão de sua casa em Orlando, na Flórida, enquanto tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado. Após os médicos seguir todos os protocolos, Gugu foi anunciado como morte encefálica. Gugu Liberato tinha apenas 60 anos de idade. Gugu permaneceu vivo na memória dos brasileiros e também nas pessoas que ele doou seus órgãos. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Gugu nos mostrou que a doação de órgãos representa um recomeço. E nos traz paz num momento difícil. No Brasil, mais de 45 mil pessoas estão esperando por um órgão. Por isso, estamos aqui para lançar a campanha Gugu Vive. Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai. Hashtag Gugu Vive. E mesmo depois de partir, Gugu continuou inspirando e fazendo o bem, doando seus órgãos e tecidos e ajudando mais de 50 pessoas. E você também pode. Faça parte dessa corrente e declare-se doador para sua família. Para maiores informações, você pode entrar nesse site www.guguvive.com.br. Pois é, pessoal, esse foi mais um Baú do Rick. Espero que você tenha gostado de reviver a história desse grande ícone da TV brasileira, o nosso Gugu Liberato. E ó, se você ainda não deixou seu like,
dá aquela chance pra gente, deixa o like aqui no vídeo. Eu quero dizer também que se você ainda não se inscreveu, ó, é só apertar a campainha, é muito simples. Você também pode ter benefícios sendo um associado do nosso canal. É só você clicar aqui do lado Seja Membro, tá certo? Quero agradecer a Vintage Produções por estar sempre gravando esses vídeos e editando bacana. Um abraço pro Roberto Yamamoto. Quero agradecer também à escola Rádio Café Music, essa escola que está aparecendo aí no vídeo, o endereço também. Você pode trazer o seu filho para aprender um canto, aprender a tocar um instrumento. É só seguir eles nas redes sociais, Rádio Café Music, como está no vídeo. E eu quero agradecer também a todos esses parceiros que estão aparecendo aqui por sempre estar apoiando o nosso canal, o canal de Rick Colavito. E ó, se você chegou pela primeira vez, dá uma olhada aí no canal, tem várias playlists e vários programas, tá certo? Então te vejo numa próxima. Eu sou Rick Colavito, até mais, eu fui! Muita gente tem me perguntado por quê? E eu respondo, porque tinha que ser. É simples assim. E eu vou com certeza sentir muitas saudades. Sem vocês, eu não seria nada. Então, fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, gente.